Começou. Aê! Aê, Gustavo Vieira, tudo bem? Tudo ótimo. Olha, Marcelo, tem convidada. Tem convidada, ela está ao centro, está parecendo aquelas lives da CNN em Brasil. Para quem não sabe, a gente grava um podcast, nem me chama também, né? Imagem e Até depois porque a gente não pode estar junto, né? Tomando café com as pessoas. Por enquanto a gente não pode, inclusive, né? O café dela é maravilhoso, da mãe dela, tá? Ah, é? Olha! Por isso, a gente está gravando, né? Já digo quem é, para o pessoal que está ouvindo. Calma, vamos deixar um pouquinho em suspense, né? Né? Então, a gente está gravando, gente, o Nem Me Chama, né? Eu sou Marcelos Rocha, @marcelosrocha.jor e Gustavo Vieira. O Gus com 2 V's, Vieira, em todas as redes sociais possíveis e impossíveis. E a gente, no Nem Me Chama, a gente conversa com pessoas interessantes. E a gente bate papos interessantíssimos. E nos últimos episódios a gente tem trazido mulheres cearenses interessantíssimas. E a convidada de hoje é mulher, é cearense e é interessantíssima. Super interessantíssima. Ela está fazendo caras e bocas aqui no vídeo. É bela também, né? Eu acho bela também. E tem uma voz belíssima. Deus foi muito generoso com ela, né? Quero dizer que, em meio às orações do padre Reginaldo Manzotti, a voz dela se destaca, assim, nos noticiários da Rádio Dom Bosco. Seja bem-vinda, que eu Nem Me Chamo. Faz tempo que a gente... Eu adorei que vocês me chamaram no Nem Me Chama, viu? E sabe, né? Vem uma vez, já tá com a chave para voltar quando quiser. É só que eu quero. É verdade. Gente, a Jocasta é jornalista. A Jocasta, ela também está no rádio, é jornalista que faz rádio, né? E aí entra aquela polêmica, se é radialista ou não, mas ela é jornalista profissional, faz rádio, e ela é dona e proprietária, brincando, ela é a voz e o rosto da FM Dom Bosco, que é uma rádio, para quem não é de Fortaleza, é uma rádio católica. E que ligado aos salesianos, né? Ligado aos salesianos. A Jocasta vai explicar para a gente a Dom Bosco, e é uma das rádios mais escutadas aqui da cidade de Fortaleza. Inclusive, Marcelo, você está esquecendo, Jocasta, tivemos um episódio maravilhoso no final do ano passado, que era o Oscar, né? É verdade! E a Rádio Dom Bosco foi premiada aí. Foi premiada no nosso Oscar, isso é verdade, Gustavo. Você pode acompanhar no nosso podcast, né? Então, assim, estamos entregando o prêmio, né? Estamos sentindo o troféu imprensa, quando 2 anos depois a pessoa vai pegar o prêmio, pronto. Parece que tem a melhor rádio jornalística, eu não me lembro, vou já catar aqui, e ganhou também rádio religiosa. Eu vou já falar a verdade. Duas categorias. Mas, Jocasta, bem-vinda. Me diga o que é que você faz lá na Rádio Dom Bosco. Dom Bosco, fala para os nossos ouvintes, né? É chique falar ouvintes no podcast, gente. Tanto faz. Né? Beleza. Aliás, ouvinte, espectador, internauta, que for. Aliás, a Jocasta começou na Rádio Dom Bosco, não é isso, Jocasta? Exatamente. Assim, a minha história, o meu contato com o rádio foi primeiramente através da Dom Bosco. Comecei lá como estagiária, ainda estava na faculdade. E, paralelo a isso, tive outras experiências também, outras emissoras também ligadas aí ao Grupo Cidade. Passei pela Jovem Pan, Atlântico Sul, né? E a Dom Bosco foi a minha primeira casa, né? Passei um tempo lá, concluí a faculdade, fui contratada pela emissora, né? A gente tem esse hábito de falar emissora católica e tal, mas, na verdade, a Rádio Dom Bosco, a FM Dom Bosco, ela é uma concessão educativa. Ela é uma rádio educativa, tem essa natureza que é diferente da rádio comercial. Na legislação, nós estamos sob a mesma legislação, mas a natureza é diferente. Na rádio comercial tem coisas que são, vamos dizer assim, mais liberadas, né? Eu posso mencionar preço na minha publicidade, numa rádio educativa eu não posso mencionar preço, então por isso a gente tem uma série de restrições. Por exemplo, eu não posso anunciar bebida alcoólica, por exemplo. Né? E tem algumas peculiaridades da concessão de rádio educativa. Que, Qual é a diferença de rádio educativa, comunitária e rádio comercial?
Tem diferença? Eu diria que, basicamente, uma diferença que é muito importante é a questão do alcance. Até onde eu sou ouvido, né? Por exemplo, existe uma delimitação. A rádio comunitária tem um raio de alcance bem menor se comparada a uma rádio educativa. Não vou lembrar agora exatamente, Marcelo, quanto de potência a Dom Bosco tem, mas recentemente, ano passado, inclusive, nós tivemos que adquirir novos equipamentos aí de transmissão. No interior do estado agora, é isso? Uma antena nova, porque a gente conseguiu, há alguns anos, pelo Ministério das Comunicações, uma outorga para funcionar com potência maior. E para funcionar com potência maior, você tem que ter aparelhos que suportem essa capacidade toda, né? Então, nós adquirimos uma antena a muito custo, porque não é fácil. Não somos, assim, um veículo de comunicação que tem por trás grandes empresas, né? Enfim, é uma congregação religiosa que administra os salesianos, ligada à Igreja Católica, mas conseguimos, a antena está aí, já estamos funcionando, pegamos bem toda a região metropolitana, vamos até em alguns outros interiores aí. Eu viajei para Icapuí há alguns meses atrás e chegamos ali em Aracati, né? Para quem está no litoral leste, né? Exato. E é isso, né? Falando da questão da rádio, né? Então, tive essa experiência primeiro na Dom Bosco, passei por outras emissoras aqui da capital cearense. Daí, quando a Band News FM veio para Fortaleza, recebi o convite, fiz lá o teste e comecei na Band News, inclusive meu parceiro aí, Gustavo Vieira, também integrou essa equipe. Em 20 minutos tudo pode mudar, né? Exatamente. É uma assinatura que não sai da cabeça da gente, né? E é uma experiência fantástica porque, tipo, eu tava numa vibe, tipo, o jornalismo que eu fazia na Dom Bosco naquela época, bem diferente da proposta da Band News, que é um jornalismo 24 horas e tudo mais. Isso engrandeceu muito. Foram 3 anos de Band News. Você trabalhar em rede, eu entrei como repórter, passei 6 meses assim, depois fui para a chefia de redação. E eu até lembro, né, que uma das coordenadoras lá de São Paulo, da cabeça, né, da rede, falava, nossa, mas você é novinha e já está aí na chefia. É um desafio, né, para a gente da comunicação, porque peguei grandes nomes, a gente liderava grandes nomes da comunicação aqui no Ceará, aqui em Fortaleza, como o próprio Nonato Albuquerque, por exemplo. O grande âncora da rádio. Enfim, uma equipe tremenda, né, que eu tive a oportunidade de estar junto, e sou muito grata por isso, né? E logo em seguida dessa experiência, Marcelo, eu voltei para a minha primeira casa, voltei para Dom Bosco, e passei aí alguns meses na Verdes Mares também. Fiquei nas duas ao mesmo tempo. Verdade. Teve esse episódio também. Era a época do Evandro Nogueira, não? Já era o Evandro Nogueira? Na época, a chefia era com o Evandro. Exatamente. Jocasta, me fala uma coisa, tu é muito tranquila, né? Eu já trabalhei contigo. E assim, tu tá desabando e tu tá sempre zen. Como é que tu consegue? Qual é o teu signo, Jocasta? Nunca perguntei. Fala do teu signo primeiro, porque eu fico muito curioso para dizer, cara, o que a Jocasta toma? Quais são os segredos? Porque ela tá sempre zen. E a gente aqui na cidade. Há um pouco de contradição com essa relação de astrologia, de signo, porque eu sou do signo de Leão, 7 de agosto. Mas é isso. Acho que assim, no trabalho, eu sou muito focada, viu? Eu sou muito focada no ambiente de trabalho. Essa questão assim de fazer o melhor, dar o melhor, e não só em um projeto, em outro, mas em tudo, em coisas pequenas mesmo, empenhar-se ao máximo. Eu acho que, assim, eu sou 100% trabalho, eu diria, né? Já em casa, eu acredito que eu tenho um outro temperamento, um outro comportamento, sabe? Continuo nessa tranquilidade aí que o Gustavo falou, mas, assim,
há momentos da Jocasta agitada, viu? Acreditem. Mas assim, acabei falando em cima de ti, isso se chama Mensterrupt, né? Quando os homens interrompem as mulheres. Verdade. Né, verdade. Poder deixar a mulher calada e tudo. Ainda bem que você não parou, você continuou, graças a Deus. Mas aí eu quero pegar esse gancho para falar como é trabalhar numa profissão, principalmente no rádio, especificamente, né? Que tem muitos homens. E se você já passou por algum episódio difícil, como é que você encara isso? Aliás, eu reforço que você acabou de falar que uma chefe lá na Band de São Paulo, né, disse que você é muito novinha para ser chefe de reportagem, né? E chefe de redação, na verdade. Então, juntando o que o Gustavo falou, como é que é isso, né? Digamos, mulher nova, cearense, que a gente sabe que São Paulo, mesmo conhecendo nosso trabalho, existe esse preconceito, né, digamos assim. Como é que é tudo isso, assim, essa mistura? Eu vou começar pela primeira experiência que eu já citei aqui, que foi na Dom Bosco, né? A casa atual onde eu estou. E quando entrei, eu lembro bem, eram 4 locutores na emissora, 3 homens e apenas uma mulher. Então, assim, as vozes que predominavam à época eram vozes masculinas. Hoje, para vocês terem uma noção aí, nós temos 3 vozes femininas. Nossa, virou jogo. Há um equilíbrio, porque eu tenho 3 vozes masculinas e 3 femininas, ou seja, eu consegui equilibrar essa balança aí, né? Então, é um pequeno exemplo, né? Já na experiência da Band News, particularmente eu não lembro de nenhum episódio onde essa questão de gênero, né, que é uma questão muito importante, tem que ser debatida. Sim. Foi assim, eu enfrentei alguma dificuldade, sabe? Inclusive, eu lembro até que eu tive oportunidades aí, Gustavo, Marcelo, Gustavo lembra disso. No esporte também, algumas vezes que eu sou apaixonada por futebol, sou palmeirense de coração. Não Olha, revelando, hein? Sou daqui de Fortaleza. Mas, assim, super curiosa pelo meio, falei com o coordenador na época, o Jussier, e eu disse, Jussier, eu quero ir para o estágio também, vamos lá, deixa eu entrar. Ele, não, vamos sim, então você vai ficar responsável por isso e tal. Primeiro eu fiz reportagem junto com a torcida, depois eu desci para o campo, já fiz reportagem junto com os outros 2 meninos que cobriam os times locais aqui, e foi importante, sabe? Toda essa construção aí de experiências ao longo desse tempo, né? Mas, assim, no mais, não tive, assim, nenhuma dificuldade com relação por ser mulher. Citei esse exemplo lá da chefe, né? De São Paulo, mas acredito que tenha sido mais pelo fato de admiração mesmo, né? A pessoa, poxa, a pessoa jovem, né? A menina tá chegando agora e tá pegando uma responsabilidade imensa, né? É um desafio, né? E quando eu fui convidada, eu também fiquei pensando, nossa, eu aceitei um convite, realmente, vamos lá, tem que dar conta agora, né? Como é que foi? Eu vou aproveitar, tem uma história aqui do Gustavo e você. Oi, Gustavo. Só lembrando que a Jocasta foi correspondente da Band News na Copa com credencial FIFA, tá? Ela entrava em todo canto. Mas também... Era isso que eu ia dizer, né? Como é que foi assim? Gustavo Vieira, no cotidiano, ao redor do Castelão. Eu cobri a pancada. Eu cobri a pancada. Ficou selado. Gustavo A Jocasta cobria a parte linda, porque tem um contrato, a Jocasta pode explicar da FIFA, que a Band News ela tinha licença para transmitir os jogos, né? E aí, quem transmite os jogos, o repórter que transmite, que cobre FIFA, ele tem que passar a alegria, ele tem que passar o espírito da Copa do Mundo. Então, faz sentido. Tinha até uma assinatura, não sei se você lembra, eu não estou lembrando agora, mas tinha uma assinatura específica para encerrar a entrada da gente na. Eu não lembro qual era, mas tinha. Como aí, foi, essa experiência nesse ciclo, né? Falando mal da Copa e depois está no campo, não pode. Aí era a Jocasta
a parte boa, o Castelão lá, os torcedores. Eu era reclamando que a cerveja estava cara. Eu não, né? O povo era reclamando dos ônibus lotados, as manifestações lá perto. E era muito legal. Foi uma época muito legal, muito legal. Uma experiência muito bacana. Como é que foi lidar com outros jornalistas de todo mundo? Eu me lembro que uma imagem que não esqueço da Copa do Mundo aqui era aqueles caminhões de transmissão da FIFA, um negócio gigantesco, câmeras belíssimas, caríssimas, e gente de todo mundo. Como é que foi esse mundo poliglota, né, de trabalhar nesses bastidores de Copa? Então, assim, foi muito interessante. Eu ainda não tinha passado por uma experiência, vamos dizer assim, desse nível, desse tamanho, que é um campeonato que nem a Copa do Mundo, né? A gente passou pela Copa das Confederações também, né? E foi bem legal. E eu vou contar um fato curioso, porque, assim, cobertura, guardada as devidas proporções, a gente faz o jornalismo, né? Enfim, né? Não tem tanta diferença, né? Lógico, né? Proporcionalmente, aí aplica-se a diferença. Mas um fato curioso, eu estava no treino da seleção brasileira e tinha uma entrada nacional, né? E antes eu tinha feito uma entrada local e eu estava preparando a entrada nacional. E essa entrada nacional, ela era junto com o pessoal lá da Band de São Paulo, especializado no assunto, né? Especializado em futebol. E eu aqui sentada, né, na arquibancada, na parte da imprensa, tinha um colega, o Morelli, que ele era editor-chefe de esporte do Estadão. E a gente se conheceu naquele momento, né? Aí ele disse assim, e aí, como é que você tá? Puxou conversa, eu me apresentei e tal. Eu disse, cara, vou fazer uma entrada daqui a pouco para o Nacional. Me ajuda aí. Aí ele disse, ajudo sim. Mas vem cá, nesse momento, os jogadores, eles estão fazendo o quê? Aí lá vai ele explicar a parte técnica, né? Aí legal. Nesse momento está tendo o treino recreativo, Jocasta, a movimentação, assim, tá. E aí eu fui anotando, tomando nota, ou seja, é um aprendizado na prática. Porque, assim, eu não fui, assim, nunca uma jornalista voltada especificamente para o futebol. Mas ali, naquele momento, eu tinha que falar de futebol. Então, assim, eu busquei me cercar de todas as informações possíveis. E um colega, para minha sorte, que era um cara especializado na área, já tinha feito diversas coberturas pelo mundo todo de Copa. Dei sorte aí. E, assim, é um colega que eu tenho até hoje, o Morelli, lá do Estadão. Aliás, parabenize pela humildade dele, sabe, por compartilhar, por ser empático, porque hoje a gente sabe que tem muitos coleguinhas nossos, né, que mal, como diz uma ex-chefe minha, mal armaram o punho da rede, né, literalmente, e acham muita coisa. Então, parabéns. Deu parabéns pela humildade dele, e muito bacana mesmo essa história. Mas eu posso fazer uma observação, Jocasta? Naquela época parecia que a gente estava numa vibe muito boa, todo mundo de todos os veículos meio que se ajudava, né? Era um clima de festa. Eu acho que a gente aprendeu muito na cobertura dos Black Blocs, nas manifestações de 2013, e o clima em Fortaleza era muito amistoso entre os veículos, entre os fotógrafos. E eu acho que a Copa acabou entrando... Eu acho que foi exatamente isso. O Gustavo colaborou, né, para essa sensação de ajuda mútua, né? Apesar da gente saber que há um certo estrelismo por parte de alguns colegas, né? Infelizmente, mas nesse momento específico, né, tanto da cobertura dos Black Blocs, que eu também participei em algumas situações, quanto da Copa das Confederações e da Copa do Mundo, houve sim essa ajuda, essa parceria. Lembro que no caminho, porque a gente era deixado ali nos bolsões, né, nos estacionamentos, a caminhada até o estádio, propriamente dito, era uma caminhada longa, né? E lá o Irapuru por ali, né? Exatamente. Tinha tanto pelo Irapuru quanto do outro lado também, que é a avenida, não estou lembrando agora o nome, não é Alberto Craveiro, acho que é outra avenida. Paulino Rocha. Isso, exatamente. A antiga da Brasil, Silas Munguba. Silas Munguba, que vem ali do BNB. Era horrível, porque
deixavam a gente lá na Igreja Canaã e a gente vinha andando. Exatamente. E nessa andança toda, nessa peregrinação, eu lembro que tenho encontrado uma outra equipe, a equipe da Fox Sports, e a gente também sentou, teve uma hora que a gente sentou assim num barzinho, todo mundo tomando refrigerante aí, né? E para aliviar, porque é uma cobertura cansativa, você passa muito tempo, então assim, eu lembro que eu ia de mochila, né, tal, uma orientação, né? A camisa da emissora ficava dentro da mochila, eu estava paisando, né? E muitas outras emissoras também, os funcionários, alguns andavam com a camisa com a logomarca da emissora e outros não, por conta de represar, possíveis represálias. Medo dos torcedores, é isso de algum... O que era? A época era muito tensa. Nos torcedores, na parte dos torcedores, era até tranquilo, mas tinha ainda essa coisa do movimento, que estava ativo. Entendi. Vamos falar aqui de Jocasta também, sobre... eu não vou falar de censura, porque eu acho que isso não deve existir, mas quais são os assuntos que vocês devem ter muito cuidado numa rádio que tem uma administração religiosa e que o público de vocês é um público que vai desde um jovem universitário até aquelas senhoras de 70 anos. Então, devem ter assuntos difíceis, assuntos delicados. Esses assuntos já são difíceis e delicados para cobrir por si só, mas eu acredito que uma rádio com um público tão diverso e que intergeracional, né? Alguns assuntos devam ser mais difíceis. Você lembra-se de algum assunto ou de alguma temática que vocês evitam falar ou que vocês tentam falar de uma maneira diferente para poder fazer com que o público compreenda direitinho? Porque tem essa missão de ser jornalista, de contar as histórias, de falar sobre de tudo um pouco, mas também tem uma preocupação com o público, né? Que eles precisam gerar empatia também, senão o público não vai querer continuar na rádio, ou vai se mal. A prestação de serviço é a mesma de uma rádio? A gente sabe que rádio é uma concessão, presta muito serviço, é a mesma? Como é que é? Vou começar pela pergunta do Marcelo, que eu acho que ela é um pouco mais abrangente, né? No jornalismo, a orientação que a gente tem, a orientação que a gente segue aí pela congregação salesiana, que é muito ligada à educação, ao social e à juventude, eu diria que esses são os 3 pilares dos salesianos, não deve existir nenhum veto com relação a notícias, certo? A orientação é essa, né? Agora, com relação à nossa linha editorial, eu vou citar um exemplo aqui bem atual. Essa questão toda do coronavírus, que o mundo todo está enfrentando, na primeira semana de cobertura, nós atualizávamos os dados. Nós iniciávamos o informativo Dom Bosco, que é o noticiário principal da rádio, com números. Então, assim, a manchete, aquilo que chama a atenção do público, eram os dados. Nós passamos uma semana. Nesse meio tempo, a gente avaliou que tinha alguns ouvintes falando, tipo, repercutindo, né? Só fala os números, só fala isso, não sei o que e tal. Então, assim, foi uma decisão, questão de linha editorial, que a gente passou a colocar os números em segundo e terceiro planos. Certo. Nós passamos a evidenciar outras coisas. E com o passar do tempo da pandemia, aí mais para o final de março, início de abril, a gente focou bastante em soluções. E principalmente o modo de vida e o comportamento das pessoas. Prestação de serviço, assim, foi um ponto forte que ainda a gente sustenta hoje, né? E acredito que foi uma tomada de decisão significativa. E não destacar mais os números. Outras emissoras que eu acompanho também fizeram isso depois, sabe? Deixaram os números para trás, mas foi bem depois. Eu lembro que, tipo, a gente, se eu não me engano, na semana do dia 16 de março, a gente continuou falando de números, da metade da semana seguinte em diante, a gente não falava mais. Os números estavam na notícia, mas eles não eram destaque, eles não eram o primeiro plano da gente. Massa. Muito, muito interessante. Muito interessante. Aí o Gustavo falou dos temas polêmicos. E como você falou, não tem veto algum.
eu vou exemplificar, né? A questão do aborto, por exemplo, que sabe que é um tema que é muito pertinente, né? Como é que é visto assim na cobertura? Vou dar um exemplo, desculpa, Jocasta, interromper, mas um exemplo bem prático de uma notícia que foi recente, né? O Ceará foi o primeiro estado a liberar, por exemplo, a doação de sangue por homossexuais. Sim. E a gente sabe que alguns setores da igreja, eu sei que os salesianos não são tão radicais, né? Mas alguns setores da igreja são bem radicais em relação a isso, a essa temática. E a gente também está passando por um momento de embate político, né? Dicotomia demais na jornalística. E aí eu estou dando esses dois exemplos para facilitar, porque é muito difícil já cobrir. A gente mesmo no podcast, a gente faz live dia de domingo, a gente tem os do nosso público, entre eles, não é entre a gente, é entre eles. E aí eu fico assim pensando, gente, como é que é fazer jornalismo num momento desse, né? E aí você está no contexto de uma rádio que tem a presença de religiosos, né? E aí eu queria entender um pouco. Eu não gosto de falar de censura, eu acredito que não tenha. Eu escuto a Dom Bosco de vez em quando, né, por conta de parentes, de senhoras que eu tenho na minha família. Acabo gostando da cobertura jornalística, gosto mesmo. Mas eu queria que tu falasse como é que... até chegar até a gente, né? Como é que é o processo. Porque eu imagino que não deve ser tão simples. Então, Gustavo, uma notícia como essa é importante para a gente, né? Até porque, assim, independente da questão de opção sexual, de opção até mesmo de religião, né? Inclusive, na Dom Bosco, nós temos ouvintes também que são de outras denominações religiosas. Para a gente, o que vale é a notícia, né? Enfim, acima de qualquer outra coisa. Essa que você citou com relação à liberação, né? Inclusive, a gente veicula campanhas do Emoce, né? Somos parceiros do Emoce, porque assim, o Emoce ele encaminha spots que são spots não pagos pelo governo do estado, né? E a gente faz questão de veicular, né? Então, assim, não é problema nenhum falar sobre o assunto. Inclusive, falando sobre isso, hoje mesmo, nós fechamos uma matéria que vai ao ar amanhã falando da questão de gênero. É um exemplo, certo? Só para dizer assim, é um exemplo super atual. A matéria ainda não vai ao ar, mas ela vai ao ar amanhã, né? E assim, tá na pauta, sabe? Não porque é dirigida por uma congregação religiosa, católica, que não vai falar. Questão do aborto também. Nós tínhamos, há um tempo atrás, um espaço de debate. E nós trazíamos nesse espaço de debate, que era do meio-dia 1, hoje nós não temos mais, por questão de mudança de grade, mas nós tínhamos, e nesse espaço eram pessoas que divergiam nas suas opiniões, né? Por exemplo, outra coisa também, nós recebemos sugestões de pauta de entidades que são ligadas a outras denominações religiosas e a gente pauta. Legal. Então, esse é o papel de rádio, né? De concessão, de ser educativo. Porque as pessoas, elas confundem. Eu até falei isso numa live do Grupo de Interesse Ambiental, o dia que eu participei semana passada, por conta do Junho Verde, encerrando a programação do Junho Verde. A gente falou sobre fakes, sobre meio ambiente, né? E eu lembrei que a concessão, o próprio nome já diz tudo. É o governo brasileiro dando oportunidade para aquela empresa, para aquela fundação, no caso a Dom Bosco, ela é uma fundação educacional, funcionar durante um período, 10, 20, 30 anos, enfim. O governo decide, ele estabelece isso. E sendo uma concessão, está a serviço do povo brasileiro, independente aí de interesses. Tem que estar a serviço do povo brasileiro. Então, eu como jornalista, como comunicadora, fazendo parte da equipe gestora da rádio, não posso nunca fechar as portas e os microfones, né? Principalmente para N, A, B, C ou D. Enfim, não posso fazer isso, né? Eu estou a serviço do povo, acima de tudo, né? Legal. A qualidade do que vocês fazem é reconhecida pelo público, né? Muito bom. O informativo Dom Bosco ele é muito bom. A gente nunca ouviu de barrigadas na Dom Bosco,
nada polêmica, porque é tudo feito com muito carinho, muita qualidade. A gente percebe, a gente que escuta percebe isso, né? E eu achei interessante que na tua fala, em vários momentos da tua fala, sem a gente perguntar, você cita o público, né? A ligação que vocês têm com o público Muito de vocês. legal. Vocês conhecem o público de vocês, né? Vocês respeitam esse público. Eu acho isso muito interessante. Só antes do Marcelo falar aí, a gente tem até, assim, além dos telefones, que são livres, temos também um e-mail do jornalismo à disposição, que o pessoal manda sugestão, o público também, não gostei. A gente tem, hoje no Brasil, uma tensão política, assim, ferrenha, né? Eu não diria que a gente tem nem mais direita e esquerda, acho que as coisas os ânimos estão tão acirrados, que até isso se confunde, né? Hoje no nosso país, infelizmente. Mas, assim, por exemplo, falando aí de pautas ainda, né? Essa questão da política nacional, política partidária nacional, porque eu acho interessante dizer política partidária, porque política... Sim, concordo. Concordamos. Mas, assim, a política partidária nacional, a gente não tem focado muito, a não ser quando é de extremo serviço à população. Por exemplo, um saque do FGTS foi liberado, enfim, alguma coisa do tipo. Mas entrar nessa seara, né? Vamos dizer assim, é complicado. Essas narrativas, né? Essas narrativas. Então, assim, hoje não é de interesse pautar esse acirramento de ânimos da política partidária no nosso país. Não é de interesse nosso. Inclusive, quando a gente ainda estava pautando isso, mencionar ou não mencionar, seja positivamente ou não positivamente aos olhos de alguns, o nome do presidente, se, dependendo da informação que era dada, tinha gente que, tipo, elogiava. Dependendo da informação, tinha gente que criticava. Então, assim, chegou-se aí a um ponto de que a gente decidiu, não vamos entrar nisso. Nós não vamos. Nós vamos realmente fazer o velho e bom servição que a população tanto precisa, que muita gente não tem acesso, né? Porque em algumas emissoras que optam, né, e que são aí conhecidas por muita gente como emissoras de políticos, né? Isso daí está muito à tona. Então, assim, a Dom Bosco escolheu não fazer, né? Eu acho que é uma ótima escolha. E, aliás, é uma ótima, tão ótima escolha que a gente dá uma bugada aqui. Você e a Roberta Farias, outra grande amiga, outra mulher aguerrida que está lá na Dom Bosco. Incrível. Vocês estão aqui direto no Google recebendo prêmios de jornalismo. Como é que é isso? Quando é que começou a fazer grandes reportagens, né? Pensar matérias mais trabalhadas? E olha, Gus, acho que o Gus já ouviu, e são matérias bem feitas, sabe? Muito bacana. Como é que começou tudo isso? Assim? Então, começou com a minha experiência na Band News mesmo, né? Essa questão de fazer matérias mais elaboradas, que fogem do cotidiano, do dia a dia, né? Que realmente precisa de um exercício maior de investigação, de apuração. É demorado esse processo, né? Começou por lá mesmo. E continuou no meu retorno à FM Dom Bosco, né? E aí ganhei uma parceira, que é a Robertinha, né? Roberto Farias. Beijo, Roberto. Tem muita coisa que o hard news, que aquela coisa do dia a dia não permite, que, vamos dizer assim, essa reportagem, onde a gente coloca a mão na massa, onde a gente se dedica mais ao assunto. Inclusive, falando de assunto e de temas, tem alguns assuntos que outras grandes emissoras não abordariam, por exemplo, porque não é de interesse, sabe? E aí é que tá, porque a Dom Bosco lá nós temos essa liberdade de pauta, graças a Deus e graças à mentalidade salesiana, que eu diria assim, que desde Dom Bosco é muito à frente do tempo. Dom Bosco assim, foi muito vanguardista, né? Sempre pensava assim à frente, e isso
continuou até hoje, né? E a gente tem essa liberdade de passear sobre vários outros temas, né? Eu acredito que a questão da premiação, ela vem como fruto mesmo dessa dedicação e dessa abertura deles. Teve algum momento de Oscar, assim? Ai, meu Deus, a gente ganhou. Eu acho assim que o que me deixou mais surpresa, e assim, lógico, eu fiquei assim, maravilhada, foi um prêmio que a gente ganhou nacional e fomos receber em Brasília esse prêmio, que é o prêmio do Ministério Público do Trabalho, do MPT. E nós ganhamos na categoria Nordeste, né? E concorremos também na categoria nacional com várias outras emissoras. E aí você tá lá e, tipo, tem vários jornalistas que você assistia pela televisão que também estão subindo no mesmo palco que você para receber a premiação, né? Então, assim, nossa, eu vi globais ali, vi colegas de outras grandes emissoras. Então, assim, ter esse reconhecimento dentro da própria categoria e mais, ter um resultado, porque no caso do prêmio do MPT, a nossa reportagem foi investigativa. E na época o município de Pacajus recebeu um termo de ajustamento de conduta, chamado TAC, para poder tirar as famílias, principalmente as crianças, da situação de trabalho, num lixão que tinha na cidade. Então, assim, é um resultado. Se não houvesse o prêmio, já estava valendo, porque a gente fez a diferença, né? Massa. Que legal, muito. Agora, vamos falar do outro lado, a reportagem é, digamos, o artesanal, né? E você falou agora há pouco que o Hard News às vezes não deixa que a gente seja artesanal, a gente precisa fazer uns miojos de vez em quando, né? E assim... Adorei, como é, Gustavo? Repete aí. Tem que fazer o quê? Não, e ele ainda faz um negócio gastronômico, né? Ainda tem. Aí eu queria te perguntar sobre prestação de serviço, né? Jocasta, tu aprende muito, porque às vezes as pessoas acham que a gente sabe de tudo, mas a gente apura, né? As informações chegam via releases, via audiência, o público liga, o público manda e-mail, né? E assim, tu aprende. E que audiência, viu, Gustavo? E que audiência, viu? Segundo lugar, encostando nas grandes, né? E aí o que eu acho interessante é que a Jocasta, ela circula por Fortaleza, ela conhece a cidade. A gente criticou na live jornalistas que vivem ali na Aldeota e que não se interessam pelas coisas da cidade. E aí eu queria que tu me falasse assim, como é que é o teu aprendizado desse serviço? Se tu pega muita pauta e diz, cara, eu vou para essa peça, sabe? Eu quero conhecer esse lugar, né? Como é que é a tua relação com a cidade para te deixar viva? Porque às vezes chega num momento que você diz, eu estou de saco cheio, não quero ir para lugar nenhum, mas me parece que você circula, que você se interessa, você sabe onde é que tem ONG, você sabe onde é que tem teatro na periferia, você sabe de tudo. É quase que um Pedro Andrade do GNT de Nova York, só que a Jocasta... É na periferia de Fortaleza. Ai, gente, adorei a comparação. Muito obrigada. Duas belezas, né? O cara sabe tudo lá de Nova York, você sabe tudo. Então, como é que fica na prestação de serviço? Essas suas andanças te ajudam também como profissional? Eu pergunto isso, vou explicar por quê. Parece uma pergunta idiota. Mas tem um monte de aluno da faculdade de jornalismo que acha que é só chegar dentro de um estúdio, pegar um microfone, mas não se interessa pela cidade. E eu acho que para você se comunicar bem com o seu público, você tem que conhecer seu público, mas tem que conhecer sobre o que você está falando, né? Sobre que lugar é esse, né? Quais são os problemas dessa cidade e quais são as coisas boas também, que vocês falam de coisas boas lá, que eu sei que eu já escutei. Como é que é a Jocasta andarilha? Como é a Jocasta andarilha na cidade? Eu acho que uma estratégia que foi colocada em prática pelo exercício do jornalismo que me ajudou muito nisso, além desse servição, quer dizer, o que acontece na cidade como um todo, é o serviço de trânsito. Porque, tipo, a partir de você conhecer o mapa da cidade, esse é o norte, esse é o sul, leste, oeste, então eu vou para a periferia, quais são os bairros da periferia? É importante, enquanto jornalista, enquanto comunicador, a gente ter esse conhecimento. Lógico, as vivências são fantásticas, acrescentam muito. Inclusive, Gustavo,
hoje mesmo, construindo aí o informativo Dom Bosco, vai rolar aí também uma parte cultural lá da mostra da Unifor, que é uma mostra do pessoal de teatro, da Companhia de Teatro da Unifor. Mirante, né? Mirante. O Mirante, né? Como estamos na pandemia, vai ser virtual, né? Mas, enfim, você vai passeando por todas essas sugestões de pauta. Como você falou, conhece ONG lá do Cristo Redentor, conhece ONG do Pirambu, conhece ONG lá do Janguru Sul. Os Cucas também, que fazem um trabalho fantástico, né? Enfim, essa disponibilidade da emissora pautar coisas que, inclusive, não são pautadas, porque a periferia, infelizmente, não é pautada pelos grandes veículos, a gente sabe dessa realidade, né? E, assim, querendo ou não, a gente tem um público eclético. Eu sempre falei isso. A gente não pode subestimar uma emissora, porque ela é administrada por uma congregação religiosa, que ela não tem o público AB, que, lógico, predomina o CD, mas tem sim, e é o maior público AB do rádio, né? As pesquisas de Ibope estão aí para dizer isso. E ao passo que você mostra o que está sendo produzido nessas comunidades, que é uma produção, assim, de excelência, você mostra para outras pessoas que nem sequer sabiam que aquilo existia, então, assim, você quebra muito paradigma com isso, né? Então, assim, e lógico, eu me aproveito, sim, dessas experiências. Enfim, lógico, a gente sabe muita coisa que vai acontecer, as agendas, é muito bacana, né? E, pessoalmente, eu experimento, eu gosto disso. Jocasta, uma notícia que saiu de uma instituição dessa e que você conseguiu, com a informação, ajudar essa instituição e que as pessoas foram gratas. Qual foi a que mais lhe marcou? Bem, tem o pessoal do projeto Valente de Davi, que, inclusive, chegou como pauta. Aí eu vou até falar que teve um impacto pessoal na minha vida, porque eu comecei a ajudar esse projeto. Eu não conhecia. O projeto funciona no bairro Joaquim Távora, que é o bairro onde fica localizada a sede da FM Dom Bosco. É um projeto que, inclusive, é desenvolvido. Quem fundou esse projeto foi um ex-morador de rua lá de Porto Alegre, e ele depois teve contato com pessoas aqui de Fortaleza e nasceu aí o braço do Valente de Davi aqui no Ceará, né, e fica nesse bairro. E nós fomos procurados, fizemos a reportagem sobre o projeto, falando sobre o projeto, e hoje eu ajudo diretamente o projeto, né? Exerço voluntariado nesse projeto, né? E tem outras situações, outras fontes aí. Eu diria assim, que a gente tem fontes que se tornam amigos, né? É verdade. Gustavo Vieira ia fazer uma pergunta. Eu quero falar agora, eu acabei falando do pessoal que está estudando jornalismo, eu te acho uma super referência aqui no jornalismo cearense. Nós achamos. Sobre a qualidade do trabalho, né, que você faz, e o amor que você tem por tudo que você faz, assim, não é só competência, acho que transcende isso, tem um amor, você tem carinho, né, e trata bem os colegas, a gente já trabalhou junto. Eu sou uma pessoa super difícil, mas você é uma pessoa que, na hora do estresse, na hora tá sempre ali pronta para ajudar, trocar ideia, dialoga com todo tipo de gente. Quais são das tuas características pessoais que tu acha que são as essenciais para o sucesso do teu trabalho, né? O que é que tu diria, por exemplo, para uma menina que se inspiraria em você, que vai começar a fazer jornalismo agora? Ou que já está fazendo e quer dar um novo rumo na carreira, porque está aí na quarentena repensando a vida, né? Aí até reforço, você tem uma espiritualidade, eu sei que você está numa rádio católica, né, mas você tem a questão, né, de uma espiritualidade, uma pessoa, né, como é assim, de tranquilidade, porque você vê que você é uma pessoa bem tranquila. Eu presenciei, viu, Gustavo, e o pessoal que está ouvindo, como assessor de imprensa, que eu fui lá com a Jocasta, e ela, assim, eu, assim, achando que eu estava aperreado, vinha numa velocidade, e a Jocasta que acalma a gente, né? A Jocasta que ia entrar alguns minutos no noticiário, ela estava lá comendo a fruta dela, bem tranquila, e a gente aqui vem pilhado. Como é que é isso?
Então, eu vou responder as duas perguntas juntas. Assim, essa questão do pessoal, né, dessa vibe assim mais ligada à religião, tem toda uma construção por conta da minha história mesmo. Eu sempre fui ligada aos movimentos sociais da Igreja Católica, às pastorais. E isso teve uma influência muito grande também na minha vida profissional, porque eu comecei, antes do rádio, numa agência de notícias que chamava Anote, agência de notícias. Ah, da Anote! Ah, junto com a Jeane, junto com a Milene Madeiro, pessoas maravilhosas. E, assim, tem uma construção, né? Porque, assim, quando você experiencia essa coisa do social, ligado também ao espiritual, né, por conta aí das pastorais, toda essa formação catequética, isso tem uma influência também no seu pensamento crítico, né, para a construção do exercício da minha profissão, que é o jornalismo, né. E eu diria que essa tranquilidade, e também uma dica para quem está entrando agora, está saindo da faculdade, né, como o Gustavo estava falando, é primeiro ter humildade. Eu acho que você tem que... Tudo que você vai iniciar, lógico, você entra com dedicação, com afinco, mas você tem que ter humildade. Humildade de aprender. E o aprendizado, ele é constante. Não é porque eu estou há 10 anos, 12 anos no mercado que eu sei de tudo. Não sei não. Eu não sei de nada, diria. Né? Eu estou aprendendo o tempo todo. Aqui a gente está entrando, até perguntei, Gustavo, e esse aplicativo que vocês estão usando aí para fazer o Nem Me Chama, como é? Enfim, é o aprendizado constante. A pessoa tem que colocar isso na cabeça. Humildade, estar aberto para aprender, né? Acho que isso é fundamental. Acho que são as dicas aí que eu posso dar para a galera que está saindo da faculdade, ou então que vai entrar no estágio agora. Na minha época, trabalhei bastante no começo, quase de graça, lógico, não foi totalmente de graça, mas trabalhei assim, realmente, vamos dizer assim, pagando o ônibus, entendeu? E é isso. Você vai evoluindo. Eu já vi, a Jocasta, ela briga também, gente. Ela é zen, mas ela tipo, isso não, eu vou embora, mas isso não tá justo. Ela sabe. Ela briga por justiça, né? Ela briga por justiça. Eu tô entendendo, mas não tá justo, não tá legal. Também a gente ser zen se não tem um senso crítico. Eu sei que a Jocasta tem, né? Porque eu conheço gente que é zen demais, gente. Eu acho que a gente não pode... Tem que ter um equilíbrio de tudo, né? Então, até porque, assim, se você está buscando ali dar o seu melhor, dar 100%, tentando não errar, lógico, o erro vai existir em algum momento, mas você está trabalhando com zero possibilidade de ter erro, né? Então, assim, você vai buscar algo primoroso, né? E para ser algo primoroso, bem trabalhado, você precisa de dedicação, de esforço. Que no caso de uma equipe, não parte só de quem está liderando, não. Parte do todo. Se uma pessoa ali, né, dentro dessa equipe, ela não estiver engajada, ela não estiver interessada naquilo que ela está fazendo, ela vai destruir o trabalho do resto todinho. Porque basta um erro para que você seja chamada a atenção. E aquele erro que foi do fulano de tal vai respingar em todo mundo. Então, é como o Gustavo falou, tem hora que ela chama atenção. Tem que chamar atenção também, né? Eu lembro aqui, Gustavo, de um episódio com uma amiga nossa, a Dani de Lavô. Hoje está na Rádio Verdes-Mares, né? Hoje está no sistema Verdes-Mares. Se a Dani ouvir, ela vai lembrar. Tipo, eu já estava saindo do meu... Estava no final do expediente já estava com a bolsa na mão, estava saindo mesmo lá do sistema Jangadeiro. E a chefe de São Paulo liga. Jocasta, boletim tal não chegou. Quem estava com esse boletim? Aí eu disse, não acredito. Não, já era para estar aqui com a gente desde a tarde, a gente vai rodar e tal. Lá vai eu, volto. Gente, quem estava com esse boletim aqui? A Dani e tal. A Dani estava no ar. Aí eu fiquei lá de fora, né? Esperei até ela sair do ar. Quando fechou a luzinha lá do ao vivo, eu entrei. Aí ela ouviu, viu? Aí eu já ouvi também. Parar tudo, aí você tem que ir agora, vai fechar o boletim do Nacional, não sei o quê. Ela ouviu. Ela ficou
parada, assim, estática, ela... Eu não tô acreditando que a Jocasta tá falando assim comigo. Tipo, a Jocasta não grita, a Jocasta não fala alto, mas fala, viu? Quando tem que falar, fala alto. Jocasta. Eu estava falando especificamente, não é da equipe. Eu falo especificamente quando você está na rua como repórter, né? Quando você estava. E você não aceitava não fácil, né? Sim. Porque eu acho que tem gente que confunde, né? A tua paz, a tua simpatia, que tá sempre sorrindo. E aí tem fonte, né? Tem entrevistado que quer passar a perna na gente. E aí, tipo assim, ninguém passa a perna na Jocasta, não. Sabe, eu acho que eu sou muito parecida com outra amiga nossa aí, que não está mais atuando no jornalismo, que eu saiba, tá na área da... Ela está lecionando, é professora, a Laila Cavalcante, assim, figura super importante também no jornalismo político. E eu lembro que a Laila fazia alguma pergunta a algum político, e o cara desviava na maciota e não respondia. E ela, mas você não me respondeu. Então, isso. E põe o microfone. Perguntava banana e ele respondia laranja, né? Genial, eu adorava aquilo. A Laila era incrível. Inclusive, isso que a gente está conversando responde uma provocação que teve lá na live, né? É uma polêmica que toda semana está surgindo na live de que a Andréa Sadi ela foi antiética. Sim. Advogado. E o Queiroz surgiu voando na propriedade. A gente, toda semana, com toda a paciência, a gente tem que explicar, gente. Nós, jornalistas, tratamos as pessoas do jeito que elas merecem. Tipo assim, eu nunca vou defender uma fonte que trata a pessoa com ironia, com sarcasmo, enquanto o jornalista está trabalhando. Eu nunca vou defender uma pessoa que está fazendo seu protesto político, que seja, mas que invade um link ao vivo da TV Globo ou de qualquer outra emissora. Alguém que porque o trabalho do jornalista ele é importante, ele é necessário. E a gente precisa entender e defender essa profissão. A nossa profissão ela é uma profissão. Precisamos defender, e ainda digo mais, viu, Gustavo Jocasta? E eu estava vendo um vídeo aqui de um outro repórter sendo hostilizado em Bauru, né, no interior de São Paulo. Eu até compartilhei no meu Insta, assim, a população está doente. Mas está doente por conta exatamente dessa política partidária. Que nós estamos no limiar do perigo da política se tornar doentia, né? E a gente sabe que quando a política se tornou doentia na história do mundo, terminou em quê? A história não foi muito bonita. Né? Eu acho que aí... falar de política, Marcelo, a gente fala de bom senso, de educação, o que a mãe da gente ensinou. E aí, assim, eu morro de vergonha porque eu fico assim pensando, poxa, é sério isso? As pessoas estão desrespeitando as outras assim? Porque o jornalismo sociológica mesmo da coisa, né? Sim, não é uma coisa que vai além da nossa, talvez, da nossa compreensão. Deixar aí Aí até aproveito, Gus, falando da questão da educação mesmo. Você falou da questão do prêmio que ganhou em Brasília, né, que mostrou a situação lá do lixão em Pacajus. Como é que é hoje, já que você está numa emissora educativa, mas vejo que você trabalha muito isso, o seu trabalho com educomunicação, já que você vem com a agência Norte, que trabalhava isso, das pastorais, como é que você trabalha isso na linha editorial? Como é que é a educomunicação? Então, a gente tem um projeto, né, que abre um espaço para um público que, às vezes, não tem o devido espaço que merece, que é a infância. Então, nós temos lá todo domingo, né? Hoje eles não estão indo mais ao estúdio por conta da questão da pandemia, que são as crianças. Então, nós temos um espaço que é produzido e também é feito por crianças. Elas participam da parte de produção do programa e elas apresentam 100% o programa. Não tem adulto intermediando, são eles no comando. Então, assim, é muito bacana porque, para quem não sabe, a educomunicação é uma ciência que nasceu, ela emergiu, eu posso dizer assim, dessas duas outras ciências, da comunicação e da educação. E nessa fusão, não sei nem se eu posso usar essa palavra, talvez os teóricos depois, o professor Ismar, lá da USP, né? Mas enfim,
disso tudo veio algo que é muito ligado, Marcelo e Gustavo, à cidadania. E o uso dos meios, o uso dos mídias, né, também com foco especial na criança e no adolescente e no jovem. E, lógico, por ser salesiano, inclusive aqui no Brasil, depois da América Latina, que aí tem um teórico chamado Mário Kaplun, os grandes estudiosos aqui no nosso país, eu citei já o professor Ismar da USP, mas as salesianas, as irmãs salesianas, deram uma contribuição muito grande nos últimos 15, 20 anos para a questão da educomunicação. E na prática, para que a gente fizesse esse ambiente que a gente chama de ecossistema comunicativo, a Dom Bosco decidiu implementar esse projeto, que é o Rádio Criança. Então, nós temos de 9 às 10 da manhã no domingo esse espaço. Inclusive, nós temos um WhatsApp, um grupo no WhatsApp com as famílias, e as crianças estão no grupo e elas estão ansiosas para voltar. Ah, que legal. Maravilha, maravilha. Que legal, que legal. Esses dias a gente até gravou eles falando como é que está sendo. E, assim, é uma coisa tão espontânea que, assim, é muito bacana de ouvir. É com eles, é do jeito deles, sabe? Não tem uma interferência, até porque, assim, a proposta da educomunicação, ela tem que ser algo, vamos dizer assim, incentivado, mas ela tem que ser natural, não pode ser algo, assim, vamos dizer assim, desenhado, sabe? Projetado, ela tem que nascer de uma forma espontânea também. Incrível. A gente no final, aí pense aí nas coisas que vocês vão... Falando em Caderno 2, viu, Gus? Desculpa, acho que eu estou falando muito hoje, eu peço perdão, mas a Jocasta, ela tem uma outra faceta, ela foi muito elogiada na cobertura dos festivais religiosos, né? Aleluia, queremos Deus, e o pessoal elogia ela, a Roberta. Eu queria saber como é que é. A gente sabe que a Dom Bosco acompanha também Jornadas Mundiais da Juventude, tem essa pauta católica que é muito movimentada, né? Como é que é fazer essas matérias, essas pautas católicas, e como é que é participar desses festivais? Porque a gente sabe que tem os grandes astros católicos, né? E as pessoas gostam muito. Como é que é esse outro lado Jocasta? Gente, eu quero dizer que a assessoria do Padre Fábio de Mello melhore, viu? Porque eu esperei 1h30 lá atrás. Um beijo, padre. Adoro. Então, assim, gente, funciona como um grande show, é um grande festival. Aleluia, assim, vamos dizer assim, é uma referência até mundial, a gente pode dizer. Existe o Halel, existe o Aleluia, existe o Queremos Deus, né? Mas falando, assim, de uma dimensão até mesmo não só nacional, porque o Aleluia ele acontece em outros lugares do mundo também, é muito bacana, porque, assim, a gente tem contato com artistas que são grandes artistas, assim, vozes impecáveis, instrumentistas maravilhosos, e passear nessa cena musical católica, gospel, porque também recebe convidados, né? É muito bacana, sabe? Ter esse contato com esses nomes, assim. E a experiência da transmissão de um festival, porque, assim, a gente vai intercalando momentos do show, né? Que aí a transmissão do show na íntegra, e momentos de reportagem, porque assim que eles saem do palco, eles vão passar nas cabines das rádios. No caso do Aleluia, quem cobre, que faz transmissão é a Dom Bosco e a Shalom. Então, o artista saiu do palco e em seguida ele já vai para a rádio, vai para os estúdios, né? Legal. E é muito bacana. Eu amei fazer. Já está pronta para o Rock in Rio, então. Bem assim, me chame. Ó, Multishow! Pois é, era isso que eu ia falar. É um outro lado, né? Porque a gente sempre muito acostumado a essas grandes festas sertanejas, de axé, fortal. A Jocasta está falando uma coisa que eu acho incrível que se fale, porque tem que ter uma expertise para cobertura de festivais. Eu lembro quando eu trabalhava na Band News, a nossa chefe disse: quem é que gosta do Fortal? Aí todo mundo, eu disse, eu não, vai você. Aí eu fui, né? Eu amei ter ido, foi legal, mas
Eu fui ao lado da Renata Pimentel, que fazia o portal Tribuna do Ceará, e ela sabia... Não, gente, é só o sobrenome. Sabe? Ela sabia todos os artistas, eu não sabia quem era sei lá, era aquela dupla sertaneja famosa, que eu fui 2 dias seguidos, tá? E aí, tipo, Samira Show, que eu não sabia quem era, e talentosa, e super simpática. E aí, ela tinha uma expertise, quando ela cobria entretenimento, ela tinha expertise com festivais. Ela sabia de, Gustavo, a gente corre para lá, vai para cá, faz isso, faz aquilo e tal. E a assessoria também dava muita dica, mas você tinha que saber o que fazer, o que perguntar, tinha que entender sobre o cara. E aí a gente estuda, inclusive, Gustavo, você falando isso daí, eu lembrei, na produção da transmissão, a gente tem lá o roteiro falando um pouco sobre a banda, falando um pouco sobre aquele artista. A gente recebe essas informações, a gente produz essas informações, até mesmo para ajudar a gente. O cara é de fora, veio do interior de São Paulo, tem quantos anos de carreira, enfim, começou na música católica ou não. Enfim, é importante, né, a gente saber. Aí o motivo do elogio, que vocês são elogiados na cobertura. Informação, né? Legal. Vamos pro caderno 2 agora? Vamos. Quem começa? Quem começa? Marcelo. Eu tô pensando aqui, se você quiser começar, eu queria pensar uma coisa diferente, vamos lá. Eu vou falar uma coisa gospel, que eu nunca falei, né? Era isso que eu queria falar, mas tô tentando lembrar aqui. Eu vou falar de gospel. A minha dica não vai ser filme, não vai ser game, não vai ser aplicativo. A minha dica vai ser uma cantora que eu gosto muito. Ela é muito conhecida no mundo gospel. É a Priscila Alcântara. Ela é uma menina que ela apresentava o Bom Dia e Companhia, né? Junto com o Yudi, ela cresceu. Ela tava no... Peraí! Ela tava no programa da Maísa sábado! Ela tá muito nova. Teve no Bial recente, ela gravou com o Whindersson Nunes. E, gente, ela tem discos maravilhosos. Ela tá muito bem. Você não é obrigado a ser católico, você não é obrigado a ser evangélico, você não é obrigado... Mas ela, além dela cantar muito bem, as letras são lindas, inspiram. Às vezes a gente chora escutando. E ela também tem clipes maravilhosos, muito pop, com muita moda, com um visual incrível. E aí ela é uma pessoa incrível. A pessoa dela é incrível, mas ela é muito talentosa. Então, assim, dá para escutar no Deezer, no Spotify, procura lá Priscila Alcântara com 2 L's. Eu recomendo Tudo é Teu e recomendo Empatia, que são 2 músicas que eu gosto muito, mas todo o trabalho dela é incrível. É a primeira vez que eu estou recomendando cantor aqui, então eu vou de Priscila Alcântara. E aí entra nessa vibe gospel aí, mas é incrível mesmo. Assim. Eu não sou evangélico, eu não sou muito religioso, mas as músicas dela me fazem pensar muito, refletir muito, me emocionam, é incrível, e acho que vocês estão ouvindo vão gostar também. E vocês vão também. Acho que além da leitura da Bíblia, eu acho que eu voltei a ler mais novamente, lia muito e agora estou voltando a ler. Eu acho que não só por esses momentos de revolução que a gente está passando no mundo, mas eu acho que é muito importante ver as experiências passadas e ver o que a gente está, né? Já que se falou muito agora de 7 pragas do Egito, de não sei o quê, e deu vontade de ler novamente a Bíblia, e eu estou lendo novamente. E eu vou falar do Padre Fábio de Mello, que antes dele ser muito famoso, né, que é importante para a evangelização dele, mas eu paro para ouvir muito os conselhos dele no Direção Espiritual da TV Canção Nova. Eu gosto muito, paro e escuto. E sempre escutei muito antes dele ser, né, de tomar a evangelização dele ser mais, né, amplificada. E gosto muito do programa, digamos, são 2 dicas, a Bíblia e o programa Direção Espiritual do Padre Fábio de Mello na Canção Nova. Antes da Jocasta falar, eu queria aproveitar o gancho aí da Canção Nova. Eu tô assistindo a missa do Shalom de meio-dia na internet, tá? Legal. Eu perdi minha tia, né, durante a pandemia, agora a pandemia, e aí a gente acabou, várias pessoas fazem em, como é que se diz, em homenagem àquela, e eu tenho gostado muito, e a TV Diário está exibindo a missa do Shalom, acho que é 15 da noite, se eu não me engano, o horário.
é 11h15 ou é 10h15, mas é no finalzinho da noite. Então, eu acho muito legal, acho muito bem produzido. Como profissional da comunicação, reconheço, a técnica é perfeita. E aí, antes da missa em si, às vezes é um rapaz, às vezes é uma moça que apresentam, né? Que eles vão conversar com a comunidade, falar as notícias da comunidade Shalom. Eu acho eles uns fofos. E eu acho tão legal o Ceará fazer boa comunicação. Até a FM Dom Bosco, que a gente passou aqui 1 hora falando, tem o Shalom com a missa e com esse programa, que eu não lembro agora, mas é meia horinha antes da missa, é 11h30 da manhã ao vivo no YouTube, e aí eles exibem à noite na TV Diária. Eu fico muito feliz em saber que existe espaço também para os profissionais de comunicação nas religiões, e que os produtos têm qualidade, isso é legal, né? A missa é muito bem feita, o som é muito bom, é muito agradável. Nesse tempo de pandemia, que as pessoas não estão podendo sair de casa, você online, né? Aquela tua TVzona lá, de 55 polegadas que tu comprou em 10 vezes, e assiste uma missa em alta definição, sabe? As missas do Shalom são maravilhosas, meio-dia e na TV Diário no finalzinho da noite. Aí eu queria deixar aí... Agora com a sua dica para fechar com chave de ouro. Eu quero saber quando é que o podcast vai ao ar, que é para poder eu dar minha dica aqui. Hoje é segunda, a gente está gravando na segunda, né? Hoje é segunda. Gente, eu tô meio maluco. Voltei a home office. É segunda. Nós estamos gravando na segunda, dia 6 de junho. Amanhã à noite. Pronto, então vamos lá para a minha dica. Eu vou dar 2 dicas, na verdade. Eu vou dar uma dica que é mais para estudo mesmo, para quem quer conhecer mais coisas da área da comunicação, específica do comunicação. Tá rolando uma jornada Comunicação em Rede em Tempos de Pandemia, que é uma jornada promovida pela Rede Salesiana Brasil, na parte de comunicação, porque tem várias esferas da rede, e são várias lives, né? A próxima vai ser dia 8 de julho, com uma pessoa que foi minha professora, a doutora Joana Terezinha Puntel, Joana Puntel. Ela é Paulina, irmã Paulina, doutora em comunicação. Ela vai falar sobre igreja e comunicação em tempos de pandemia. A próxima vai ser no dia 15 de julho, Educomunicação em tempos de pandemia, com o doutor Claudemir Edson Viana, professor doutor. Em seguida, no dia 22 de julho, tem Jornalismo e Comunicação Social nas Instituições Educativas, com a professora Antônia Alves Pereira. E fechando aí essa jornada, tem o padre Gildásio Mendes, que também é doutor em comunicação, com narrativas originais para a vivência de novas significatividades. Quase não sai. É tudo no YouTube, então. Tudo vai ser pelo Facebook e pelo YouTube. Então, é só acessar a Rede Salesiana no Facebook e tem um canal Rede Salesiana Brasil, RSB, no YouTube. Então, vocês podem ir nessas 2 plataformas e lá tem mais informações, né? Agora, a minha outra dica que não tem nada a ver com religião é Netflix. É uma dica para adultos, certo? Porque tem cenas picantes. É a série Outlander. Pronuncia assim, Gustavo? Eu não vi a série ainda, já estou aqui babando. Já assisti, eu adorei. Eu vou fazer só um resumo rápido, não vou dar spoiler. Mas, assim, ela passa em vários tempos, vamos dizer. Tem um tempo presente, tem um tempo passado, enfim. Ela tem uma cronologia que gira ao longo da série. E é bem bacana. Tem mistério, tem romance, muito romance, né? E é bem bacana. Essa série, dizem que é muito legal. E falando Netflix, o Castro lembrou, a gente sempre fala da Netflix aqui, tá? É legal isso. Para quem está assistindo a gente no presente, Barraca do Beijo 2 estreia agora, acho que é dia 17 de julho. É um filminho adolescente muito divertido, romântico, bem gostoso para ver em família. Ou ver a 2, quem quiser. E se você tiver no futuro, o filme já vai estar passando, você vai lá na Netflix dar play, né? Legal. Jocasta Pimentel, onde é que a gente encontra você nas redes sociais? @o quê? Gente, @Jocasta Pimentel, meu Instagram é fechado, quero dizer. Então, você vai dizer assim, querida, eu gostaria de ser sua perseguidora, como diz a professora Carmen Quaresma, por tal motivo, né? Legal. A Ana, a Luzia Brito, nossa founder,
Ela vivia divulgando no Instagram dela, mas era tudo bloqueado, né? Aí, ó, gente, se quiser ir lá, olhar a cara dela, quem tá ouvindo a gente, ela é bonita, mas é bloqueado. Você vai lá, acessa. Jocasta, mas você tá na FM Dom Bosco. A galera que não mora em Fortaleza pode escutar a FM aí na internet. Tem stream, dá pra ouvir, né? Pelo site, radiodombosco.com, ou então baixe o nosso aplicativo na Google Play, na Apple Store. É só colocar FM Dom Bosco, vai aparecer no aplicativo. Perfeito. A galera tá aí na rádio e pode escutar pelo aplicativo também. E de segunda a sexta, informativo Dom Bosco, qual horário? 7h30 da manhã. 7h30 da manhã. 7h30 da manhã. Perfeito. Jocasta, obrigado. É uma honra ter você aqui. Obrigado pelo trabalho. E gente que está escutando a gente aí na academia. Não, academia não, que ninguém está na academia. Não, ainda não. Os protocolos sanitários não permitem ainda. Gente, obrigado. Compartilha, avalia o podcast da gente no Spotify. Avalia, compartilha. Manda e-mail pra gente, nmechama@gmail. Somos carentes de e-mail, para saber se a gente... Somos carentes de e-mail. Tá no Instagram também. Manda nossos recadinhos. Todo domingo, finalzinho, 5 horas da tarde, você olha pra nossa cara belíssima e a gente conversa sobre Bolsonaros e outros assuntos polêmicos. Os Kardashians, viu? E tem os 3 episódios, né? Além da Jocasta vai ao ar daqui a pouco, nós já temos 3 mulheres, né? A Wilma Farias, a Ana Luzia Brito e a Marilena Lima. Perfeito. Adorei, muitíssimo obrigada, nem me chamam. Beijo, gratidão. Beijo. Obrigado, volte sempre. Marcelo, tchau. E você que está ouvindo, tchau também, até qualquer hora. Até qualquer hora. Beijo. Ah.